Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, tô vendo aí o pessoal do chat. Boa noite, Vânia, Ingrid, David, Luciano Lima, Paulo. E aí, Paulo? Boa noite, pessoal, tudo bem? Pessoal, me respondem aí no chat se vocês conseguem me ouvir bem. Boa noite, tô vendo aí o pessoal do chat. Boa noite, Obrigado, Paulo. Perfeito. Então tá bom. Tá, vocês estão me ouvindo? Ok, então. Espera mais um pouquinho, tá, pessoal? O pessoal chegar. Enquanto o pessoal vai entrando aí na sala, vou dando as boas-vindas aí para quem ainda eu não tinha dado boa noite. Pessoal, muito bem. Sem mais delongas, para não deixar vocês esperando, inicialmente os patrocinadores, os realizadores do projeto desse curso, né, que a gente vai iniciar hoje, nossa aula 1, né, eles vão dar uma palavrinha para vocês. Então, após isso, a gente vai dar início à nossa primeira aula, tá ok? Bom, pessoal, boa noite, tá? Meu nome é Francisco Cronenberger, mas podem me chamar de Chico. Falando um pouquinho de mim aqui, né?
Eu estou vestindo uma camisa polo verde, com fone de ouvido, tenho olhos claros, cabelos claros, uso barba, e é um prazer muito grande estar aqui com vocês, fazendo essa abertura. Eu sou o diretor do Conectados Também, e nós temos uma missão que é de promover a inclusão através da tecnologia, né? E é uma alegria, uma satisfação muito grande estar iniciando esse novo curso com patrocínio da SLB, né, que tem o objetivo aí de a gente oferecer essa formação tecnológica de forma especial para pessoas com deficiência, né? Então, é um desafio grande que nós temos aí, né, de promover essa inclusão, considerando a diversidade de pessoas que nós atendemos, né? E estamos aqui para ouvir também vocês. Então, gostaria muito que pedir que vocês, ao longo do curso, vocês mandassem sugestões, perguntas, interajam bastante conosco aí no chat, tá? E falando um pouquinho sobre a formação em si, tá? Ao final do curso, são 40 horas no total, aulas ao vivo, todas as quartas e segundas-feiras, né? Por isso eu estou falando quarta primeiro, estamos iniciando hoje numa quarta-feira, próxima aula na segunda. As aulas ficam gravadas e vão estar disponíveis também na plataforma do Conectados do Bem. Eventualmente, você não conseguindo acompanhar uma aula ao vivo, vai poder participar depois, né, da aula gravada, tá bom? Então, eu quero passar a palavra agora para a Ilusca. Já dei minhas boas-vindas aqui para vocês. Aproveitem bastante, convidem os amigos, né? Como as aulas são gravadas, nós vamos estar com as inscrições abertas aí por mais tempo, tá? Então, temos vagas ainda na turma. E quero passar a palavra aqui para a Ilusca, que é a responsável do lado do patrocinador, né, da SLB, pelo nosso projeto, uma grande parceira. Já eu fico meu agradecimento aqui a toda a equipe da SLB por ter apostado no projeto, está viabilizando ele. E Ilusca, por favor, se apresente aí e dê boas-vindas ao pessoal. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ilusca. Eu vou fazer a minha autodescrição, como o Chico falou, né? Esse é um curso aberto, exclusivo para pessoas com deficiências, e pode ser que a gente tenha pessoas com deficiência visual acompanhando esse curso, essa aula também. Então, por isso, a gente vai fazer a nossa autodescrição aqui. Eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros, estou usando uma blusa marrom, telha, estou sentada aqui no escritório. Hoje eu estou da minha casa, mas normalmente eu estou do escritório da empresa. A SLB, que é onde eu trabalho, né? Eu sou responsável dentro da área de sustentabilidade, eu sou responsável pelos projetos relacionados a pessoas, e diversidade, equidade e inclusão são tópicos muito sérios na empresa, não só para os nossos funcionários, mas que a gente possa fomentar mais oportunidade para a comunidade onde a gente está, né? Então, essa aula voltada, esse curso voltado para quem é da região de Macaé, da Bacia de Campos, basicamente porque a SLB tem uma grande base de trabalho em Macaé. SLB, para quem não conhece, é uma empresa em tecnologia, antigamente conhecida como Schlumberger. A gente foca em tecnologia no setor de óleo, gás e energia. Então, assim como a parceria com o Conectados do Bem, a ideia é a gente poder trazer desenvolvimento, capacitação, tecnologia, claro, para que os jovens da região possam se capacitar, possam desenvolver novas habilidades e, obviamente, trabalhar no setor, né? A ideia é que todo mundo tenha uma oportunidade de emprego ligada à tecnologia, né? Então, a gente deixa aqui vocês com o professor Matheus. Eu espero que vocês gostem muito do curso. Eu vou participar em outras aulas também, quero estar aqui com vocês. Mas estamos disponíveis também no chat para responder algumas perguntas, se vocês tiverem ao longo do encontro de hoje.
Para quem assistir a gravação depois, fica aqui o nosso convite para participar das outras aulas ao vivo e conhecer também um pouquinho, não só do conteúdo, claro, né? Aprender com o professor Matheus, mas conhecer um pouquinho das oportunidades voltadas às pessoas com deficiência na região, né? Oportunidades de trabalho para que a gente possa desenvolver esse conhecimento em conjunto, tá bom? Uma boa noite para vocês e excelente aula. Professor Matheus, é com você. Obrigado, pessoal, pelas palavras aí. Eu vou me apresentar, pessoal. Eu sou o professor Matheus, eu quem vou estar ministrando as aulas aí para vocês durante esse curso. Eu estou vestido com a camiseta do projeto social da Plug and Plus, do Conectados do Bem, ok? Eu uso óculos. No caso, eu vou estar passando para vocês aqui algumas atividades que vocês vão achar bastante proveitosas, tá? Se por acaso vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar colocando no chat, tá perfeito? Que eu consigo acompanhar aqui ao vivo, e aí eu posso estar ou retomando algum tópico, ou então eu posso estar explicando de uma maneira melhor, com outras palavras, para que vocês consigam entender perfeitamente, ok? Pessoal, vamos lá. Iniciando a nossa aula aqui, de curso de introdução ao pensamento computacional e Office, tá? Resumidamente, eu vou passar para vocês que nesse curso de introdução de pensamento computacional, vocês não precisam de vocês necessitam de conhecimento prévio, tá? Esse curso ele não exige um pré-requisito, então vocês não precisam ter conhecimento de informática, do pacote Office, vocês não precisam ter conhecimento de ciências da computação ou qualquer um dos tópicos que a gente vai estar abordando aqui. Tá? A gente vai estar abordando de uma maneira light, tranquila, tá? Deixa eu botar aqui o microfone para ver se fica melhor. Eu vou retomar aqui, pessoal. Como eu estava dizendo, esse curso de introdução em pensamento computacional e Office, ele não exige um conhecimento prévio, tá? A gente vai estar passando a partir do nível 0 mesmo, tá? Um conteúdo bem light. E aí vocês vão conseguir acompanhar desde que vocês já tenham um conhecimento básico da informática até quem não tem conhecimento nenhum, tá? Esse material, ele fica... ele foi preparado especialmente para isso, né? Ele foi preparado para capacitar vocês na área da computação e na área de rotinas administrativas, tá? Por um momento o meu microfone caiu, vou perguntar para vocês se o áudio voltou ao normal ou não, se continua ruim. Falem para mim aí no chat, por gentileza. Vê se ficou melhor, pessoal. Voltou, né? Tá perfeito. É que o microfone tinha caído e realmente fica ruim para vocês. Perfeito? Então vamos lá. Vamos dar início ao nosso curso. Eu já me apresentei, eu já falei o meu nome, né? Mas eu vou passar para vocês aqui algumas informações sobre a minha formação, sobre a minha formação acadêmica e sobre a minha experiência também no mercado de trabalho, tá? Eu sou analista de sistema, sou especialista também em segurança da informação e segurança de redes de computadores, tá bom? E atuo no mercado de trabalho na área de TI,
né, na área de tecnologia da informação há mais de 10 anos. Tá? Apesar da cara de aluno, né, o professor de vocês está há mais de 10 anos aí no mercado, tanto lecionando e atuando em outras áreas também da tecnologia da informação. Tá? Nesses 10 anos eu tive a oportunidade de estar atuando em outros campos também, além de dar aula. Tá? Mas dar aula é a minha paixão. Tá perfeito? Pessoal, depois de vocês me dão um retorno, se realmente ficou bom o áudio, tá? Porque se vocês conseguem me ouvir bem. Se por acaso vocês não conseguirem me ouvir, me deem um alô, tá? Eu vi o recado aqui, o comentário da Kelly. Obrigado, tá, Kelly, por ter avisado. Se por acaso continuar ruim, vocês me avisem, tá? Se ficar ruim, fiquem à vontade aí. Obrigado, Paulo. Paulo falou que agora tá escutando bem. Se por acaso for ruim, podem me avisar, tá, pessoal? Tô acompanhando aqui. Bom, nós vamos agora aos tópicos da aula, tá? O que a gente vai estar aprendendo nesse curso inicial, né, nessa aula 1, o que a gente vai estar aprendendo, o que a gente vai tirar de proveito, né, dessa aula que a gente iniciou. É conhecer propriamente dito o computador, né, e os tipos de computadores. A gente vai estar aprendendo sobre sistema operacional, tá ok? A gente vai aprender a operar computadores, ok? Navegadores e internet, tá bom? Armazenamento e nuvem, e as dicas de boas práticas para o estudo online, tá? Onde nós estamos iniciando hoje. Então, a gente vai estar passando aí para vocês. Se por acaso a gente não conseguir ver todos os tópicos hoje, nós daremos continuidade na aula, tá bom? Sem problema nenhum, nós temos bastante tempo aí, a gente vai ter uma jornada bem grande. E no final do curso, nós vamos oferecer para vocês um e-book com todas as informações que a gente vai ter passado na aula, tá bom? Então, esse e-book vai ser de grande valia, porque vai ser ali a Bíblia de vocês, né? Ele vai ser o guia onde, se vocês quiserem retomar alguma coisa, essa live ela vai ficar disponível também no nosso canal, tá? Inclusive, vocês já podem ir curtindo aí, que não atrapalha a aula, tá? Clicar no botãozinho aí de gostei não vai atrapalhar, não. Então, pode clicar aí no botãozinho de gostei e se inscrever, para estar apoiando aí o nosso canal a engrandecer mais e mais, a gente trazer mais cursos além desse que a gente está apresentando hoje, tá bom? Pessoal, voltando aqui para mim, nessa parte inicial ali dos tópicos, relembrando, né, que eu mostrei os tópicos para vocês agora há pouco, nessa parte dos tópicos, nós temos o primeiro tópico, que é o computador. Então, eu vou estar mostrando aqui uma imagem para vocês, e aí, através do chat, eu gostaria de ter a interação de vocês aí e saber se vocês sabem o que é isso que está na tela. Quem souber, por gentileza, coloque para eu ver se realmente é isso aí que vocês colocaram. Eu já vou me antecipar, pessoal, porque ao abrir a imagem, eu cometi a gafe aí de não deixar a tela inteira, e como eu não deixei a tela inteira, o nome da imagem já apareceu lá em cima no título. Então, vocês já tiveram a cola já. Ou quem não percebeu o título que estava lá em cima e sabe o nome desse instrumento, fala aí pra gente o que é.
Pessoal, falando sobre computador, essa imagem que eu mostrei para vocês, eu posso voltar a imagem depois, tá? Eu vou voltar a imagem depois para vocês olharem bem. Essa imagem que eu mostrei para vocês pode ser considerado como o primeiro computador da história. Tá? Ele é chamado de ábaco. O ábaco, ele foi considerado o primeiro computador da história porque a palavra computador, né, computar, né, ela vem de fazer cálculos. É claro que hoje a gente utiliza o computador para N coisas, né? A gente usa o computador para várias coisas, como, por exemplo, assistir uma live online de informática, né? Como a gente está tendo essa oportunidade hoje. Mas o computador, inicialmente, ele foi utilizado para cálculos. A definição do computador era essa, era para cálculos, tá bom? Então, essa imagem que eu vou retornar para vocês, tá? Eu vou deixar mais um pouquinho na tela para vocês olharem de novo. É chamado de ábaco, tá? O ábaco, ele é utilizado até hoje, tá? Ele é utilizado para auxiliar em cálculos matemáticos, tá? Ele auxilia em conta de multiplicação, de adição, de divisão, tá? A gente costuma dizer que ele é a extensão dos dedos. Então, quando falta dedo, a gente utiliza o ábaco para fazer o nosso cálculo ali. Com ele é muito mais rápido, muito mais fácil a gente fazer contas simples de multiplicação, né, de adição, enfim. Então, eu vou voltar a imagem aqui, tá, de novo, só para vocês darem mais uma olhadinha. Existem vários modelos, tá, pessoal, de ábaco. Esse é só um exemplo, tá? Então, esse carinha aí, quem foi considerado o precursor do computador? Ele foi o primeiro computador da história, tá? A título de curiosidade, isso foi há 5.500 anos atrás, isso na Mesopotâmia, tá? Então, para vocês verem aí o nível de inteligência do pessoal naquela época, né, não ter iPhone, não ter Android, não ter notebook, não ter computador, desenvolver um instrumento para cálculos, né? Muito interessante. Eu devo ter mostrado muito rápido, então. Deixa eu voltar a imagem aqui, pessoal. Eu devo ter mostrado mais rápido demais. Tem um delayzinho do... Tem um delay do próprio YouTube, tá, pessoal? Quando eu apresento aqui, ele demora ainda um pouquinho para vocês, tá? Então, é por isso que tá demorando para aparecer aí para vocês. Mas deixa eu apresentar aqui. Vamos ver se vai aparecer aí para vocês agora, pessoal.
Apareceu aí, pessoal? Agora sim, né? Apareceu. Deixei mais um tempinho aí para vocês olharem. Repetindo que esse foi o primeiro computador, tá? Ele foi considerado aí o primeiro computador a surgir. Voltando aqui agora, pessoal. Voltando aqui. Após o ábaco, a gente costuma dizer que o ábaco ele foi o primeiro computador mecânico, né? É um computador mecânico porque ele é um computador manual, né? Ele é um computador onde faz uso, vamos dizer, da pessoa, né? A pessoa quem faz uso do computador ali fisicamente, mexendo no instrumento, né? Que é o ábaco. Então, após o ábaco, a partir dali é que surgiu os computadores eletrônicos, né? E aí, nos computadores eletrônicos, a gente teve a oportunidade, né, de ter também vários exemplos. Eu vou mostrar para vocês um computador que foi importantíssimo para a história da computação, tá? Que é o ENIAC. Eu vou mostrar a imagem dele para vocês também. Vou explicar um pouquinho sobre ele também, tá? E isso a gente tem que frisar que foi após o ábaco. O ábaco ele foi o computador manual. A imagem que eu vou mostrar para vocês agora é de um computador que foi o primeiro computador eletrônico, tá? E como tem um delay, pessoal, vou deixar um tempinho na tela, tá? Para todo mundo conseguir ver, tá? Tem um delay aí de mais ou menos uns 7 segundos ou 5 segundos, tá? Então eu já vou abrindo a imagem aqui para mostrar para vocês. E repetindo, pessoal, eu vou deixar ele um tempinho aí na tela, porque como tem um delay, para vocês conseguirem assistir, para vocês conseguirem ver. Pessoal, pergunta aí para vocês no chat. Já sei que vocês já estão conseguindo ver aí. Estou vendo aqui, estou acompanhando vocês. Queria perguntar para vocês e queria a interação de vocês aí. Queria, se alguém sabe me dizer, aonde está o ENIAC aí nessa sala. Alguém saberia me dizer? Eu sei que a qualidade não está lá das melhores, né? Mas a gente tem que considerar a capacidade de filmagem daquela época, né? Na década de 70. Aonde vocês acham que o ENIAC está? Fale aí no chat para mim. Ninguém sabe. Pode chutar, tá, pessoal? Não tá valendo ponto, não. Ó, o Rafael falou que a sala inteira é o ENIAC. Ele tá falando que essa sala que esse rapaz aí tá é o ENIAC.
O que vocês acham? Perguntar de novo, Kelly. Esse daí é o primeiro computador eletrônico da história, chamado ENIAC. Daqui a pouco eu coloco o nome dele para vocês. Eu perguntei para vocês se vocês sabem aonde esse ENIAC está nessa sala. Quem é o ENIAC? Aonde ele está? Em qual canto? O Paulo falou que a sala inteira também. Ele já concorda com o Rafael aí, ó. Pessoal, vocês estão de parabéns. O ENIAC, ele é toda essa sala e mais um pouco. Isso é parte da sala de onde o ENIAC estava, tá? Para vocês terem uma noção, assim, mais ou menos em metros, tá? A sala, ela tinha 5,5 metros por 27 metros. Tá? Então, era 27 metros de extensão, né, de comprimento, por 5,5 metros, né, de largura. Então, esse primeiro computador eletrônico, ele era muito grande, ele era enorme, ele era muito grande mesmo. Então, parabéns para o pessoal que falou aí que era a sala inteira e acertou, é verdade, é a sala inteira, tá? Não é só onde esse rapaz, onde esse moço está mexendo aí nos fios, não, tá? É a sala inteira. E uma curiosidade que eu quero deixar para vocês aqui é que o termo bug ou bug surgiu através do ENIAC. Vocês já ouviram falar nessa palavra bug? Bug? Quando o celular trava, bugou. Ou então quando o nosso computador trava, deu bug. Alguém já ouviu essa expressão? Ou vocês já falaram isso alguma vez? O termo bug surgiu através do ENIAC, tá? Por quê? Porque bug, a palavra em inglês, ela significa inseto. E, dado momento, teve um dia que o ENIAC ele não queria iniciar por nada, tá? O pessoal fez o que pôde fazer, desligou e ligou, como a gente faz, né, hoje em dia, reiniciou, e mesmo assim ele parou de funcionar completamente. Depois é que eles foram descobrir que um mosquito pousado em uma válvula do ENIAC, que o ENIAC ele funcionava por válvula. Um mosquito que havia parado na válvula, né, coitado do mosquito, né, foi junto com a válvula, por causa dessa válvula é que o ENIAC parou de funcionar. E aí, claro, quando essa válvula ela foi trocada, né, quando ela foi substituída, o computador voltou a funcionar. Então, a partir desse momento, essa palavra bug, né, ou bug, se tornou conveniente quando alguma coisa trava ou quando alguma coisa não está correta, né, não está funcionando perfeitamente. Tá beleza, pessoal? Uma curiosidade aí para vocês. Então, nós temos aqui, pessoal, parar aqui minha apresentação. Então, nós temos aqui dois momentos. Né? Nós temos o momento onde eram utilizadas ferramentas manuais para fazer cálculo, tá? E o outro momento onde surgiu um computador quem fazia isso para o ser humano. Né? E o ENIAC fazia isso milhares de vezes, isso sem exagero, tá, pessoal? Milhares de vezes mesmo. Ele fazia isso milhares de vezes mais rápido do que um ser humano. Então, uma conta que a pessoa demoraria aí 100 anos para resolver, né, porque seriam muitas multiplicações, o ENIAC ele resolvia isso muito mais rápido, tá? Então, e claro, muito mais rápido que o ábaco também, né? Então, nesse caso, para vocês verem aí a necessidade do computador, e ele tinha cartões perfurados, não tinha tela, tá? Então ele dava o retorno dos cálculos, né? Ele retornava através de cartões perfurados. Então nem tela, nem monitor existia na época, né? Então, para vocês terem aí uma noção de que a tecnologia, mesmo na década de 70, já era bastante avançada, tá?
Eu vou deixar uma sugestão de filme para vocês, pessoal, que não fala sobre o ENIAC, que fala sobre outra máquina, tá? Fala sobre a máquina de Turing, tá? A máquina de Turing, ela não tinha a função de fazer somente cálculos. Ela fazia cálculos sim, mas a função da máquina de Turing era decifrar códigos codificados, tá? Ela decifrava. Então ela pegava uma cifra como se fosse uma senha e aí ela decodificava em palavras o que significava aquilo. Tá? É chamado de máquina de Turing. Tá? É um filme, eu vou deixar aqui no chat para vocês, para quem quiser assistir ou quem já assistiu, depois vocês me dão um alô aí. A máquina de Turing, ela foi desenvolvida com um propósito na época da guerra. Tá aí na tela para vocês. E o nome do filme eu vou colocar aqui no chat, que é O Jogo da Imitação, o nome do filme, tá? O Paulo falou que já assistiu. O nome do filme é O Jogo da Imitação, tá, pessoal? Se vocês pesquisarem isso, Jogo da Imitação, se vocês pesquisarem no YouTube, provavelmente vocês devem achar, ou se vocês tiverem algum canal de streaming, se vocês tiverem algum canal, ou se vocês tiverem acesso a TV a cabo, vocês podem pesquisar também por esse filme, que é um filme bastante interessante, tá? O nome do computador, ele é dado em homenagem ao criador, que é o Alan Turing, tá? Foi aí o cara responsável pela criação desse computador, né? Ele claro, vocês podem perceber que ele é um pouco menor que o ENIAC, né? Ele é menor que o ENIAC, mas ele tinha uma função muito importante, que era o quê? Decodificar as mensagens que adivinham. Porque, assim, quando manda-se uma mensagem, pessoal, em época de guerra, a mensagem ela não pode ser escrita como a gente escreve no WhatsApp, né? Ela era codificada. Então, as letras, elas eram embaralhadas. Então, essas letras embaralhadas, só quem conseguia decifrar era o receptor. Tá? Então, qual era a função da máquina de Turing? Era fazer os cálculos para descobrir do que era aquele embaralhamento de letras. Tá? Então, como eu disse, tinha função, sim, matemática, mas a principal função da máquina de Turing, no caso, foi decifrar códigos. Além de fazer contas, além de fazer cálculos matemáticos, foi também de decifrar códigos. Beleza, pessoal? Então, uma indicação de filme aí, tá aí no chat, tá? Eu coloquei para vocês, nosso canal colocou aí para vocês também, tá? É um filme bastante interessante. O Paulo falou que assistiu já. Mais alguém assistiu, pessoal, além do Paulo? Que é a criptografia, exatamente, Vânia. As mensagens, elas eram criptografadas. E aí a função da máquina de Turing era, no caso, desencriptar essas mensagens, né? Decodificar essas mensagens. Beleza? Mesmo o ENIAC sendo o primeiro computador da história, pessoal, Alan Turing, ele é conhecido como o pai... pergunta aí, ó. Vou deixar. Tá vendo? Quase que eu dou a receita do bolo de novo, ó. Tá vendo? Tem uma pergunta aí no chat do nosso canal, pessoal, perguntando quem foi a Alan Turing para a tecnologia. A tecnologia hoje, né, que a gente utiliza, ela foi bastante benéfica, né, na época. Então, o Alan Turing, como na pergunta aí, ó, já vou adiantar vocês, como a gente tem um delayzinho de tempo, né, eu vou adiantar vocês que o Alan Turing ele é considerado o pai da computação.
tá? Então, o Alan Turing ele é considerado o pai da computação graças a esse invento que hoje, claro, ele está somente exposto, ele não é utilizado, né? Não mais utilizado. Ele está em museu, mas na época foi de grande valia, tá bom? A Grace já assistiu também. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu já assisti esse filme. Esse filme é muito interessante mesmo. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui na tela para vocês, pessoal. Isso a gente está falando da antiguidade, né? Eu vou ver se eu consigo colocar aqui na tela para vocês o que a gente tem hoje de tecnologia, tá? Que são os supercomputadores. O Google, por exemplo, tem um supercomputador. A NASA, que é a Agência Espacial Americana, né, ela tem também um supercomputador. A maioria das universidades, tá, universidades lá de fora, americanas, elas têm supercomputadores, tá? Qual a finalidade desses supercomputadores? Algum deles tem a finalidade também de fazer cálculos, mas de criar, aí esse aí é um exemplo, ó, do supercomputador da NASA, tá? O atual é o Pleiades. Vai aparecer aí na tela para vocês. E ele é enorme desse jeito, pessoal, porque são vários computadores em cada armário. Eu vou chamar de armário, mas é a maneira pejorativa, tá? O nome é rack. Dentro de cada armário desse daí, tá, ó, para ter um exemplo, ó, dessa imagem aí, ó, em um rack tem 5 computadores. 1, 2, 3, 4, 5 computadores em cada rack desse, em cada armário desse. Né? Vamos chamar de armário que fica mais fácil. Então, ele tem uma capacidade também de cálculo enorme, muito grande. Tá? Inclusive, esses supercomputadores eles são importantes para as pesquisas atuais. Né? A gente pesquisa novas estrelas, novos mundos distantes, né? Anos-luz. A gente consegue ver os detalhes dos planetas, né? Hoje, graças a esses computadores que fazem o cálculo das sondas que são enviadas ao espaço, né? Ou dos telescópios, né? Que tiram a foto e retornam, tá? Isso é bem legal também, ó. Então, esse computador aí é chamado de supercomputador ou mainframe, tá? O pessoal aí do canal, vou colocar aqui para vocês no chat, é mais rápido. Esses computadores aí, pessoal, podem ser chamados também de mainframes. Eu coloquei para vocês no chat, tá? Para quem quiser depois, de curiosidade, quem quiser depois pesquisar sobre esses mainframes, é bem interessante, tá? Vocês vão ver a capacidade de processamento desses computadores, tá? Supercomputador é a tradução, porque o termo americano é mainframe, né? Que significa exatamente isso. Tá beleza, pessoal? Então vamos lá. Como eu disse, como tem um delayzinho, eu vou colocar para vocês aqui agora, pessoal, os 3 tipos de computadores hoje que a gente tem em casa ou que a gente já trabalha ou que já trabalhou, tá? Exatamente, Vânia. Exatamente. Estou vendo aqui o chat, tá, pessoal? Estou acompanhando vocês também. Estou aqui na tela, mas estou acompanhando vocês. Nessa época, ainda existia, né, uma certa divisão entre homens e mulheres. Então, no desenvolvimento da máquina de Turing, as mulheres foram muito importantes também, tá? Pessoal, mais uma vez, imitação ótima de filme é o jogo de imitação, tá? Assistam que vale a pena. É um filme muito interessante. Né? Conta também sobre os preconceitos da época. Tá aí no chat, pessoal. Vamos ver quem vai responder.
Eu tenho dois alunos preferidos aí, vamos dizer. Eu tenho o Paulo e eu tenho o Rafael. Eu tenho o Rafa e eu tenho o Paulo aí que acertaram e estão interagindo comigo. Pessoal, vocês sabem quais são os 3 tipos de computadores que nós utilizamos atualmente? Sabe, Paulo? Vou mandar um coraçãozinho para você. Se não souber os 3, pode falar um só, tá, Paulo? Não tem problema não. Nós temos hoje, pessoal, 3 tipos de computadores. Tá bom? Antes de falar para vocês desses 3 tipos de computadores, queria saber de vocês aí se vocês sabem pelo menos o nome de um, ou de 2 computadores, ou de 3. Notebook, perfeito. Notebook. Notebook, perfeito. Isso aí. Mainframe. Pessoal, mainframe é até interessante, tá, Paulo? Você ter colocado aí, mas, ó, essa imagem que está na tela, pessoal, é um computador chamado de computador torre ou computador desktop, tá? É o primeiro tipo de computador. São 3 tipos. O primeiro é o computador torre ou pode ser chamado também de desktop, tá? Que é aquele computador onde tem a torre do lado, né? Você tem a torre, você tem um monitor, você tem o mouse, você tem o teclado, né? Eventualmente, se você tiver um fone de ouvido ou uma caixa de som, enfim. Então, esse daqui, ó, é o primeiro tipo de computador, beleza? Que é o desktop ou pode ser chamado também de computador torre, beleza? Eu vou deixar mais um tempinho aqui, essa imagem aí, eu vou deixar essa imagem aí do computador torre ou do desktop na tela, pessoal, mas só para contar aqui um pouquinho o que o Paulo falou, o mainframe, Paulo, infelizmente, o mainframe ele não pode ser considerado os 3 tipos de computadores que nós utilizamos, tá? Porque esses computadores, os supercomputadores, os mainframes, nem todo mundo tem acesso, tá? Isso até por uma questão de segurança, pessoal, tá? O mainframe, ele não é considerado um desses 3 computadores da pergunta, infelizmente, tá, Paulo? Me desculpa, tá? Mas são acasos. E a pergunta é, ó, você sabe quais são os 3 tipos de computadores que mais usamos? Nós usamos, tá? Eu, profissional da tecnologia e da informação, eu nunca tive acesso, eu só vi de longe, para vocês terem uma noção. Eu nunca tive acesso ao mainframe, eu nunca tive acesso ao computador. Eu vi de longe. Nem entrar, eu entrei na sala, porque não podia entrar. Não tem problema não, Paulo. Tem problema não. De 2, eu vou te dar um e-mail, tá? Para facilitar a tua vida. Só por, só por ter interagido aí. Pessoal, por que ninguém pode ter acesso a esses mainframes? A gente já vai voltar no computador de mesa, tá? A gente já vai voltar nos 3 tipos de computadores. Mas isso é importante frisar. Por que o mainframe ele não pode ser considerado desses 3? Porque esses supercomputadores, pessoal, eles armazenam informações, inclusive as nossas informações, tá? Então, esses computadores, eles armazenam o seu e-mail, a sua senha, as suas fotos, tá? Porque quando você faz o backup do seu celular, né, que é você fazer uma cópia de segurança, backup significa isso. Voltando em um mainframe, ó. Esse rapaz aí que está mexendo, esse moço, ele é um profissional autorizado a entrar nessa sala. Pessoal, o mainframe, o supercomputador, não é qualquer pessoa que tem acesso. Tá? Tem toda uma ética de segurança por volta, tem leitor de biometria, para quem não sabe, é o polegar, tá? É a digital. Então, para entrar nessas salas é muito difícil. Você precisa de senha, você precisa de biometria, de identificação, você precisa de várias coisas. Tá? Por quê? Por isso que eu falei para vocês, né? Porque eles armazenam informações importantes e, às vezes, informações que são muito delicadas, como, por exemplo, uma informação bancária.
né? Eu vou dar um exemplo a vocês. O Banco do Brasil tem também um supercomputador, né? Ele tem o mainframe. Imagina se todo mundo tivesse acesso ao mainframe do Banco do Brasil. Nossa, seria um estrago. Então, só para frisar aí para vocês, beleza? Vamos voltar ao desktop agora. Pessoal, o desktop, ele é um dos 3 tipos de computadores da pergunta, tá? O desktop, como eu já disse, ele é um computador onde ele tem uma torre, de gabinete também, tá? Pode ser chamado de gabinete ou pode ser chamado de torre. Nós temos o monitor, nós temos o teclado, nós temos o mouse e, como eu disse, pode ter outros periféricos também, né? Headset, enfim. Um erro bem comum, pessoal, que às vezes a gente comete, assim, sem querer, é chamar essa torre ali, ó, esse gabinete, de CPU. Eu não sei se alguém já chamou isso ali de CPU, ou já ouviu alguém falando isso, né? Ah, eu tenho CPU, meu computador é um CPU, não é um notebook. Eu ouço isso o tempo todo, o tempo todo. E quem é profissional de TI, nossa, isso é uma heresia, porque o CPU, pessoal, ele não é o gabinete, tá? Ele não é a torre. O CPU, ele é uma peça interna do computador, tá? E já dei a receita do bolo, já dei a cola. Esse delay do YouTube, ele prejudica muita gente, né, cara? Porque, ó, o pessoal do canal fez a pergunta aí, mas eu já dei a cola. Eu já dei a cola. Mas mesmo dando cola, falem para mim aí, o que é o CPU? O CPU é essa caixa preta ali do lado do monitor? Não é, tá, pessoal? O CPU ele é um chipzinho, ele pode ser considerado como o cérebro do computador, tá? Então, não cometam o erro de chamar esse tipo de computador, esse tipo de gabinete de CPU, tá? Isso não é um CPU, isso é um gabinete ou uma torre, tá? Isso tem que, enfim, a gente às vezes no automático chama de CPU, mas não é CPU. Vamos partir agora para o segundo tipo de computador, tá? Que isso, Paulo? Rapaz, o cara mandou em inglês, rapaz. Central Processing Unit. Pessoal, ele significa Central de Processamento Única, tá? O CPU significa isso daí. Paulo, tu pesquisou isso aí na internet, tá, Paulo? Isso aí não saiu da tua cabeça, não. Fala a verdade. Central Processing Unit. Traduzindo para o português, pessoal, é Central de Processamento Único, tá? CPU é Central de Processamento Único. Dicas ali, ó. i5, não sei se vocês já ouviram falar, mas, por exemplo, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, não sei se vocês já ouviram falar nesses termos. Se por acaso alguém estiver usando um notebook, deve ter colado um adesivozinho aí, tá, pessoal? Eu sou vidente, eu sei que tem colado aí no notebook de vocês. Aí no notebook de vocês vem colado um adesivozinho escrito Intel Core i3, i5, i7, vai até o i9, tá, pessoal? Até então a gente não tem 10 por enquanto, tá? Paulo falou que sabia. Eu vou acreditar, tá, Paulo? Vou acreditar. Pessoal, passando aí, depois de explicar a diferença entre CPU e gabinete, né, nós temos o notebook. O notebook, ele é o segundo tipo. Isso daí quem falou foi o Rafael, tá? O Rafael acertou no chat aqui. Foi o Rafael que falou notebook. Tá certo, tá, Rafael? Esse daí é o notebook. O notebook é o segundo modelo de computador que nós utilizamos, tá? Então, nós temos o desktop que nós já vimos e o segundo tipo é o notebook, que nada mais é do que um computador portátil, tá, pessoal? O notebook ele é um computador portátil que permite a gente utilizá-lo, claro, em um determinado tempo, né? Que permite utilizá-lo fora da tomada. Não precisa de uma tomada. Ele já vem com
O touchpad, pessoal, é esse quadradinho que serve como mouse, tá? Nós chamamos de touchpad, tá? O touchpad nada mais é do que o mouse do computador. Então, ele já vem com o teclado embutido e ele já vem com o touchpad, que é o mouse embutido, tá? Então, aí um exemplo que eu vou colocar para vocês, que é o nosso mouse do notebook. Tá? Vai aparecer aí para vocês, ó. Esse daí é o touchpad. Né? Que com o dedo ali a gente consegue mover o cursor do mouse. O cursor do mouse pode ser chamado também de setinha, tá? Cursor do mouse é a maneira técnica, a maneira correta, mas pode ser chamado de setinha também, tá? Não tem problema não. Pode ser chamado de setinha ou de cursor. Aí um exemplo de uso, né? Então, o notebook, como eu disse, sendo um computador portátil, a gente leva ele na mochila ou numa bag com facilidade. A gente usa ele, se a gente quiser fazer um piquenique, quiser levar um notebook, a gente leva, né? A gente consegue trabalhar. Hoje, nós temos... a pandemia, ela foi uma coisa horrível, né, que nós sofremos, mas a pandemia, ela também flexibilizou o trabalho. A pandemia, ela flexibilizou o trabalho em casa, chamado de home office, né, que é trabalho em casa, em português. Home office é trabalho em casa. Então, o notebook, ele permite você levá-lo a qualquer lugar. Então, você trabalhando em home office, você pode muito bem ir para a praça da sua cidade, tomar um ar fresco, né? Se o tempo estiver bom, claro, também, né? Se o tempo estiver bom, você pode ir para uma praça com o notebook, né, que você consegue utilizar, se você tiver um plano de internet, né? Ou tiver alguma rede que você consiga se conectar. Então, ele tem essa facilidade. Facilidade essa que o desktop, aquele que a gente viu agora há pouco, o notebook de torre, a gente não tem. A gente não consegue levar um computador daquele para qualquer lugar. Né? Primeiro que a gente precisaria levar todo aquele aparato, né? Aquele troço todo, monitor, gabinete, teclado, mouse. Imagina, não cabe nem na mochila, né? Cabe numa mala. Numa mala cabe, mas levar um computador é muito difícil, tá? Já o notebook não. O notebook ele permite vocês levarem para qualquer lugar, tá? É um notebook, ele é um computador portátil, beleza? O próximo modelo, tem um exemplo aqui, ó, que vai aparecer para vocês, que é ali a diferença do... ali, ó, como é que a gente vai levar esse troço todo na mochila? Não dá, não cabe, tá? É muita coisa. Então, o notebook, ele é um computador portátil. Já o computador modelo torre, o desktop, ele é um computador residencial, usado em casa. Tá? Ele pode ser utilizado em casa. Tá perfeito? Pessoal, eu vou reservar um tempinho aqui para vocês interagirem no chat aí comigo. Se até agora vocês conseguiram entender. Até agora tá claro para vocês? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Em dado momento, teve algum erro no áudio ou vocês não conseguiram entender alguma coisa? Show de bola, Paulo. Show de bola, ok. Paulo está entendendo perfeitamente. Alguém tem dúvida ou não? Se tiver dúvida, pode falar, tá, pessoal? Não fica vergonha não, que qualquer coisa a gente volta o tópico aqui e explica de novo. Isso daí não é problema, tá? Se tiver alguma dúvida, pode falar. Eduardo falou também que tá entendendo, tá tranquilo, tá favorável. Então, vamos lá. Vamos para o terceiro tipo de computador? Podemos ir para o terceiro tipo de computador?
Antes de passar ao terceiro tipo de computador, pessoal, alguém sabe qual é o terceiro e último tipo de computador que nós utilizamos? Nós já falamos do computador torre, nós já falamos do computador que é o computador portátil, que é o notebook, e nós temos um terceiro. Alguém sabe qual é esse terceiro? Que é o terceiro e último, tá, pessoal? Nós já vimos o computador torre, nós já vimos o notebook, tá faltando o último. Alguém sabe dessa? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Smartphones poderiam se enquadrar? Será, Paulo? Smartphone será? Será que é o terceiro tipo de computador? Quem mais concorda com o Paulo? All in One. Olha só o Rafael, rapaz. O outro estrelinha. É o que eu tô falando, rapaz. São os alunos de ouro. Paulo e Rafael são os caras. Pessoal, o terceiro tipo de computador é o computador All in One. Beleza? O que significa eu quero o meu milhão? Eu quero o meu milhão. É a pergunta de US$ 1 milhão. Pessoal, o computador All-in-One, qual a diferença dele para o computador torre e o computador desktop? Que é a mesma coisa, né? Desktop e o computador torre é a mesma coisa. A diferença é que aquela torre toda, ela é embutida no monitor. Então, tudo isso vem na parte de trás do monitor, tá? Por isso que chama All-in-One. All-in-One, em inglês, trazendo para o nosso português, PTBR, para a gente entender, né? É tudo em um, tá? All-in-One significa tudo em um. Ou seja, tudo em um significa que é a torre junto com o monitor, né? E, claro, o mouse e o teclado, eles são dispositivos à parte. Mas o All-in-One, ele é o terceiro modelo de computador, tá? Para a gente fechar aí o nosso primeiro tópico, tá? Dos tipos de computadores. Esse daí é bom, hein? Esse notebook aí é potente. É o computador da Xuxa. Pode falar, Paulo. O Paulo tá com uma dúvida. Pode falar. Falar não, digitar, né? O Paulo vai falar lá, eu não vou ouvir nada. O Paulo vai ficar falando para as paredes. Digita aí para mim, Paulo, qual a sua dúvida? Podem sim. Podem sim. São os computadores à parte, tá, Paulo? Boa pergunta. Que são alguns smartphones e são alguns tablets também que eles vêm com um sistema operacional embutido, tá? Como assim? Eu vou explicar para vocês, pessoal. O que o Paulo está perguntando aí é se o celular ele pode vir com um sistema, como por exemplo o Windows, embutido. Sim, existem modelos de smartphone e de tablets que são assim, tá? Eles vêm com um modelo de sistema operacional embutido,
tá? Então, ou seja, ele não é Android e ele nem é iOS, que é o iPhone. Ele vem com um sistema operacional mesmo, ele vem com um Windows instalado, tá? Então, uma boa pergunta, tá, Paulo? Ele pode ser considerado como um tipo de computador? Não se enquadra nos 3 tipos que a gente mais usa, tá, Paulo? Porque a pergunta foi aquela, quais são os tipos que nós mais utilizamos? Eu tive a oportunidade de usar um desse, né, esse aí que você citou, o DeX da Samsung, uma vez só, e nem era meu, eu só usei mesmo, eu peguei para testar, tá? Ele não pode ser considerado porque a gente não utiliza ele usualmente, né? Usualmente a gente não faz mais uso desse tipo de sistema. Porque a tela, como ela é muito pequena, ela fica difícil de você visualizar os ícones ou as pastas, os arquivos, né? E o interessante é que esses smartphones que vinham com o sistema operacional embutido, eles podiam ser conectados a monitores. Aí sim ficava legal, aí ficava top. Então, esses tipos de smartphones com sistema operacional embutido, eles com um teclado e um monitor, cara, ficava top, ficava muito bom. Agora, para uso portátil, né, como smartphone, um celular na mão, né, usualmente não utilizamos. Tá? Então, ele não se enquadraria com os 3 tipos que nós utilizamos, tá? Que nós mais utilizamos. Os 3 tipos são esses daí mesmo. Boa noite, Sandra. Então vamos seguindo aqui, né, pessoal? Eu vou seguir aqui. Eu vou passar para vocês o próximo tópico. Pessoal, o próximo tópico pergunta aí, ó, do nosso canal, quais são as diferenças entre um celular e um computador? Agora vai ser a disputa entre os alunos de ouro e demais também, tá, pessoal? Vamos reagir aí, porque senão o prêmio, o troféu e a medalhinha vai só pro Rafael e o Paulo. A gente precisa de um terceiro lugar, pelo menos aí, vai. Vamos interagindo aí, vamos ver se vocês não fiquem com medo de responder, de achar que tá errado, a pergunta tá errada, a resposta, aliás, tá errada, tá, pessoal? Não se acanhem. Pode chutar, não tem problema não. Quais as diferenças entre um celular e um computador? E aí, pessoal? O celular é mais compacto. Sim, perfeito. Tá certo, tá, Paulo? Mais alguém se habilita? E aí, Rafael? O que tu manda? Qual a diferença entre um celular e um computador? Eu vou citar algumas aqui, tá, pessoal? São várias.
mas para não ter mais delongas, existem processos, computadores são maiores, na maioria dos casos podem ser customizados também, sim, né? Eles podem ter as peças substituídas facilmente, a gente pode ter uma memória maior, com mais facilidade, a gente pode ter um CPU, lembra do CPU que eu expliquei para vocês, que é o cérebro do computador? O computador ele tem essa facilidade de ser customizado, a gente trocar o cérebro do computador por um outro, tá? Então ele tem mais essa diferença aí, também tá certo, tá, Paulo? E eu vou citar mais algumas aqui para vocês. A diferença do celular para o computador. Existem processos, pessoal, que um celular, infelizmente, ele não tem a capacidade de fazer, tá? Existem processos que você precisa de um chip de processamento mais potente, melhor, coisa que só o computador vai fornecer. Então, se você, por exemplo, às vezes acontece, existem joguinhos no celular que quando você abre o joguinho, o celular esquenta, né? Ele esquenta por quê? Porque o processamento dele, você está forçando a placa gráfica e o processador do seu celular, né? Então ele aquece, né? Porque a capacidade de processamento dele é muito limitada. Ele não tem uma capacidade de processamento como o computador. O computador não. O computador ele é mais robusto, ele é mais potente, ele tem mais capacidade de processamento, tá? Então, são algumas diferenças entre várias outras, tá? A gente ficaria bastante tempo aqui debatendo sobre as diferenças do celular, como aí, por exemplo, ó, ali tem a placa de vídeo que você pode substituir, memória, cor da ventoinha também, né? Que é a cor do ventiladorzinho. Esse ventiladorzinho ali é a ventoinha do computador. Facilita o resfriamento do computador, porque o computador esquenta também, né? Então a ventoinha ela tem a função de auxiliar no resfriamento do computador, né? Pessoal, o próximo tópico que a gente vai estar falando agora vai ser sobre sistema operacional, tá? O sistema operacional ele é o programa mais importante do computador, tá? Então, assim, a gente possui vários programas no computador, né? Nós temos desde jogos até planilhas e até, enfim, Netflix, por exemplo, né? Programas onde a gente pode fazer edição de fotos, como Photoshop, né? Nós temos vários outros tipos de programa no computador. Porém, existe um programa que ele é o mais importante do computador, que é o sistema operacional, tá? E essa imagem aí, ela é perfeita, porque eu queria perguntar para vocês, olhando essa imagem aí, porque não tem nada escrito, que sistema operacional é esse daí? Falem para mim aí no chat, que sistema operacional é esse? Eu vou tentar colocar só os ícones dos sistemas operacionais, tá, pessoal? Para ver se vocês conseguem adivinhar pelo ícone qual é o nome do sistema operacional, tá? A gente vai ter essa interação aí. Então, nesse caso aí, a imagem ela não tem um nome, tá só a imagem. Ainda bem que você explicou, hein, Paulo? Que decepção que ia tomar, hein, Paulo? O Paulo falou que é o Windows, e aí? Correto? Corretíssimo, tá certo, tá, Paulo? Esse sistema operacional aí, ele é o sistema operacional Windows, que inclusive é o sistema operacional que nós vamos utilizar nas nossas aulas, né? Nós vamos utilizar o sistema operacional Windows, que é um dos exemplos de sistemas operacionais. Existem vários outros, tá? Pessoal, com base nessa imagem aí, que sistema operacional vocês acham que é esse daí, ó? Eu já vou adiantar vocês que o nome dele não é Pinguim, tá? Ele tem um outro.
Eu queria saber se alguém sabe, gostaria de saber se alguém conhece esse sistema operacional aí. Já ia escrever pinguim. Aí não, Paulo, aí você ia errar a pergunta. Pessoal, o nome desse sistema operacional é Linux, tá? Vou colocar para vocês aí no chat, o canal vai colocar para vocês, mas o nome desse sistema operacional aí é Linux, beleza? Esse pinguim, ele é o mascote do sistema operacional, né? O Windows, ele tem também, não vou dizer o mascote, mas ele tem uma logomarca, porque o Windows, se vocês repararem bem, ele é um formato de uma janela. Não sei se vocês já chegaram a reparar nisso, mas o símbolo do Windows, ele lembra um pouco uma janela, né? Que é exatamente isso. O Windows em inglês significa janela, tá? Então, o nome do sistema operacional é o Windows e o ícone do sistema operacional é o Windows. Nesse caso aí do Linux, o mascote, ele é o Tux, tá? Vou escrever para vocês aí no chat o nome do mascote. Então, o sistema operacional Linux, ele é muito utilizado principalmente pela segurança, tá, pessoal? Principalmente pela segurança, porque não existe vírus, e a gente vai falar sobre vírus depois para frente, tá? Vírus de computador, vocês já devem ter ouvido falar sobre vírus de computador. O Linux, ele não possui vírus, ele não existe vírus para Linux. Então, ele é um sistema operacional muito seguro por causa disso, tá? Claro que a gente precisa de um cuidado quando a gente vai navegar na internet, porque não existe vírus para Linux, mas dependendo do site que você visite, né, que sempre tem aqueles anúncios, né, os anúncios que são chamativos para você clicar, né? Clica aqui e ganhe 10 mil reais, né? Ou então aparece um pop-up dizendo como se fosse uma mensagem para você responder, né? Então a gente vai falar sobre segurança da informação mais para frente, mas para deixar já adiantado a vocês que o Linux ele é um sistema operacional muito seguro, tá? Não existe vírus para o sistema operacional Linux. Beleza, pessoal? É uma curiosidade aí. Já para o Windows, infelizmente, a gente sofre com vírus, tá? O sistema operacional o Windows ele possui vírus que infelizmente, a gente precisa ter um antivírus. Precisa ter um antivírus. Um exemplo de um antivírus, não sei se vocês já ouviram falar, é o Avast. O Avast, vou digitar aí também no chat para vocês. Ali o Windows, o símbolo do Windows é a janela, né? Então, estou digitando aí no chat para vocês, pessoal. O Avast, que é um exemplo de vários antivírus, tá? Tem muitos antivírus. Ele tem o Avast, tem o Avira. O Avira é aquele do guarda-chuva, tá, pessoal? Nós temos o AVG, que é aqueles bloquinhos coloridos ali, ó. Nós temos o Panda, nós temos o Asset, nós temos ali o Norton, Kaspersky, que é difícil, que é um dos melhores, tá, pessoal? Esse casinho aí, ó, essa palavra é difícil de falar. Kaspersky é um dos melhores antivírus, tá? É uma dica aí para vocês. Não desdenhando dos outros, tá? Mas ele é um ótimo antivírus. O Avast a gente tem a vantagem de ter a versão gratuita. A gente pode estar utilizando a versão gratuita, né? Onde é o do outro lado, a gente tem esse símbolozinho ali de escudo, que é o Windows Defender. O Windows Defender, pessoal, é o antivírus que já vem no Windows, tá? O nome dele é o Windows Defender.
Ele é um antivírus que já vem embutido, já vem com o sistema operacional, tá? Ele é muito eficaz também. O Windows Defender, ele não existia nas versões anteriores dos Windows. Quais eram as versões anteriores do Windows? Antes do Windows 11, né? Porque atualmente nós temos o Windows 11. A versão mais recente do Windows é o Windows 11. Agora, na época do Windows XP, vocês devem ter pegado essa época aí, ou não. Né? Windows XP, o Windows 7, né? O Windows Vista, Deus me livre. Né? O Windows Vista, o pessoal não gostava dele, não. Tinha um preconceito com o Windows Vista, coitado. Mas as versões anteriores ao Windows 11 não tinham o Windows Defender, tá? Então, as versões atuais, o Windows 10, o Windows 11, eles têm, aliás, né, o Windows Defender, então ele também é uma opção boa para segurança, tá? Mas segurança nunca é demais. Recomendo o antivírus para o computador de vocês, tá? Mas friso que o Windows Defender é muito bom. Mas na época do Windows XP não existia o Windows Defender. Na época do Windows 7 não existia o Windows Defender, tá? Na época do Windows 8, enfim. Então, atualmente, nós já temos um antivírus no nosso computador, no Windows 10 ou no Windows 11, que é o Windows Defender. Mas nas versões anteriores não tinham, tá? Aí tá para vocês um exemplo, pessoal, de um sistema operacional Linux, tá? Porque o sistema operacional Linux, ele tem várias versões também, tá? Essa versão aí é a versão Ubuntu. Palavra esquisita, né? Ubuntu. Eu vou digitar aí no chat para vocês. Ubuntu. É o Linux Ubuntu. É um ótimo sistema operacional, tá? Para quem tiver curiosidade em utilizar Linux, quem nunca utilizou, tá? É um sistema operacional que particularmente eu gosto muito, tá? Eu uso também o Ubuntu no meu computador. Eu tenho 2 sistemas operacionais. Eu utilizo o Ubuntu e eu utilizo o Windows. Eventualmente eu utilizo o Ubuntu para trabalho e o Windows eu utilizo também para trabalho e para jogos, por exemplo, né? Porque uma desvantagem do Linux, pessoal, é que o Linux para jogos ele não é muito eficaz, tá? Então, para quem gosta de jogar, quem é gamer, né? Ou quem tem canal de games no YouTube, o Linux ele não assim, não vai atender a sua demanda, tá? Ele não roda jogos, infelizmente. Aí tem ali algumas versões de Linux Ubuntu, ó. Tem ali como é que ele é. Os ícones dele, se vocês repararem, é do lado, tá vendo? Ó? É ali do lado. É na lateral, a lateral esquerda. Ele é parecido, esse é do lado direito, pessoal. Fazer a pergunta aí para vocês. Esse próximo sistema operacional que vai aparecer aí para vocês, queria saber se alguém sabe o nome dele. Também tá sem nome. Alguém saberia que sistema operacional... Esse daí é fácil, hein? Na minha opinião, é fácil. Não é difícil não, hein? Não é porque eu sou prof, não. Isso daí, qualquer pessoa ou já usou, ou está assistindo a aula, né, por exemplo, por um desses. Alguém sabe que sistema operacional é esse? Da maçãzinha? iPhone? Tem a ver com iPhone, né?
Acertou, Paulo. É isso aí. É o Apple iOS, tá, pessoal? O Apple iOS, o macOS, ele é o sistema operacional, o terceiro sistema operacional utilizado, tá? Então, Apple é a marca, assim como é o Windows, né? E o macOS, ele é a versão do sistema operacional, tá? Então, é só vocês lembrarem que o macOS é da Apple, tá? O Ubuntu é do Linux. O Windows 11 é da Microsoft. Tá? Então, nós temos as fabricantes, as desenvolvedoras, né, que são as empresas que desenvolvem o sistema operacional, e logo em seguida nós temos os nomes dos sistemas operacionais, né? Então, a Microsoft ela tem as versões de sistema operacional, como eu dei o exemplo, o Windows 11, o Windows 10, o Windows 8. O Linux, ele tem versões, né? Ele tem a versão Ubuntu, como vocês viram aí, né? Ele tem outras versões também. Ele tem o Fedora. Ele tem uma versão brasileira também, que é o Kurumin, Linux Kurumin, tá? É uma versão desenvolvida por brasileiros, tá? Então tem várias versões de Linux. E no caso da Apple, que é o macOS. Apple é a empresa fabricante e o macOS é o nome do sistema operacional. É verdade. Vou mostrar um difícil. Sistema operacional Solaris. Não sei se vocês já fizeram uso do Solaris. Alguém já usou esse daí? Uma pergunta aí no chat, pessoal. Que o Solaris ele tem o nome antes, ele é uma versão, né? Lembra que eu falei que a Microsoft ela produz o Windows 11, o Linux ele produz o Linux Ubuntu, a Apple ela produz o macOS, né? O Solaris ele produz, na verdade, é de qual desenvolvedora? Quem saberia dizer? Paulo falou que é Oracle. Tá certo? Acertou de novo. Esse cara é fera. Pessoal, apesar da Oracle não ser tão conhecida assim, eu não sei se vocês já ouviram falar dessa empresa, Oracle, mas Oracle Kelly acertou também. Kelly também acertou Oracle. Apesar de ser uma empresa que não é tão assim comum da gente ver aqui no Brasil, né? Ela é também uma Big Tech, tá? Uma Big Tech, o que é uma Big Tech? Uma Big Tech é a Apple, por exemplo, é a Microsoft, é o Google, é a IBM. Todas essas empresas assim que são conhecidas, são renomadas, são chamadas de Big Tech. E a Oracle, ela é uma Big Tech. Tá? A Oracle, apesar de a gente não ser comum, né, a gente vê, a gente encontra esses sistemas operacionais também rodando por aí. Tá? Inclusive vai ser assunto de mais para frente quando a gente chegar em armazenamento na nuvem. Tem aí, ó, a gente voltou no mainframe, né?
Daqui a pouco a gente vai falar sobre armazenamento. A Oracle, ela é muito utilizada em servidores de alto nível, que são supercomputadores, tá? Então, vai ser assunto também do tópico de armazenamento e nuvem, tá? Falando em Big Tech, pessoal, nós temos aí, né, os principais donos da Amazon, da Apple, do Facebook e do Google, né? Algum desses foram, de fato, os criadores, né? Como, por exemplo, o da Apple. O criador da Apple foi o Steve Jobs. Esse moço que está aí de óculos não é o Steve Jobs, tá, pessoal? Ele é o atual CEO, que é o diretor geral da Apple. Ele assumiu o cargo de diretor, mas não foi ele quem criou a Apple, tá? Quem criou foi o Steve Jobs, beleza? Assim como o Google, que também não foi desenvolvido por esse rapaz de óculos aí, beleza? E existem várias outras também, tá, pessoal, além dessas. Pessoal, o próximo tópico que nós vamos falar vão ser dos navegadores. Navegadores e internet, tá? Esse próximo tópico, ele é muito importante também. A gente pode colocar ele em classificação 2. O mais importante foi o sistema operacional, tá? Que a gente viu aqui bastante sistema operacional, né? A gente viu diversas versões de sistemas operacionais que no caso, o sistema mais importante, o programa mais importante do computador. É o sistema operacional. Aí agora a gente vem aos aplicativos, né? E o aplicativo que a gente vai falar agora são os navegadores de internet, beleza? Os navegadores de internet, eles são utilizados para exatamente isso, a gente visitar sites, né, que são espaços, que são páginas na internet. Então a gente consegue visitar uma página de uma loja através de um navegador. A gente consegue se comunicar com pessoas através de um navegador, tá? A gente consegue assistir aulas online, em live, através de um computador, através do navegador. Então aqui são alguns exemplos de navegadores, tá? Vou perguntar o nome de pelo menos um, tá? Como a gente tem muito delay, quem quiser responder todos também, não tem problema, tá? Mas pelo menos o nome de um aí, vocês citem. E aí o nome dos outros eu falo para vocês. Alguém sabe o nome de um navegador? Tem um que é muito utilizado. Eu acredito que, inclusive, vocês estão utilizando agora. Eu estou utilizando ele. Olha aí, rapaz, é isso mesmo. Que ele acertou é o Google Chrome. O Google Chrome, pessoal, é esse primeiro ícone ali, ó. Tá? O primeiro ícone, ele é do Google Chrome. Eu acredito que a maioria de vocês esteja utilizando ele. Ou não, tá? Não tem problema, mas é um dos navegadores mais utilizados, tá? E o Paulo, ele já colocou ali, ó, o nome dos outros. Ele colocou antes da pergunta. Olha aí, rapaz. Tô falando. Ele colocou já o nome dos outros. Vou colocar para vocês aqui com o nome.
que aí, como o Paulo já acertou tudo, né, nós temos o Google Chrome, o Mozilla Firefox, o Opera, o Apple Safari e o Microsoft Edge. Então, são dos mais utilizados, tá? O Safari é o símbolo da bússola, o Opera é o O, o Firefox é o da raposa, o Google é esse círculo ali, né? E o Edge é o símbolozinho. Ele tem um outro símbolozinho também, né? Que é o antigo Internet Explorer. Hoje em dia não é mais utilizado o Internet Explorer, tá, pessoal? A versão atual do navegador do Windows 11 ou do Windows 10, tá? É o Microsoft Edge, tá? Não existe mais o Internet Explorer. O Internet Explorer ele foi substituído, ele foi atualizado, tá? Inclusive o Microsoft Edge é muito bom, é um navegador bom, tá? Eu utilizo muito o Google Chrome, mas de vez ou outra eu utilizo também o navegador padrão, que se chama Windows 11, porque ele é bem rápido, ele é bem ágil, tá? Tá aí a pergunta no chat, pessoal, sobre o navegador de internet favorito de vocês. Qual é o navegador favorito que vocês utilizam? Alguém tem um navegador favorito? É claro que vocês têm. Qual o que vocês mais utilizam? Opera GX. Esse é muito bom. Opera GX é muito bom. Eu tenho um navegador favorito também, que está nessa imagem aí, tá? Meu navegador favorito, que está nessa imagem aí, pessoal, é o navegador Tor. É aquele da cebola ali, ó. Eu vou digitar no chat para vocês o nome dele. Tor. É o meu segundo favorito, vamos dizer assim, né? Porque usualmente eu utilizo o Google Chrome, né? Mas o navegador Tor, aquele símbolozinho ali da cebola, ele é um navegador bastante utilizado por profissionais de segurança da informação, porque ele mascara o seu computador. E isso evita, a gente falou de vírus agora há pouco, né? A gente estava falando sobre vírus, onde é um programa prejudicial ao computador. Existem vários tipos de vírus e a gente vai conhecer os tipos de vírus, tá? O navegador Tor, ele nos poupa, né, de ter vírus exatamente por causa disso, por causa do anonimato. Então ele é um navegador anônimo. Tá? Aonde a gente navega, o navegador Tor, ele não armazena informações em cache, tá? Ele é um ótimo navegador, mas para entusiastas e especialistas, tá? Normalmente as pessoas não utilizam o navegador Tor, beleza? Mas é um navegador que eu gosto bastante. Pessoal, relembrando que o nosso próximo encontro ele vai ser na semana que vem, na segunda-feira, beleza? Então vai ser no mesmo horário, a gente vai mandar o link também, aproveitar esse finalzinho de tempo que nós temos 15 minutos. Pessoal, sinta-se à vontade para fazer perguntas, inclusive perguntas sobre informática ou sobre computador, que a gente não falou na aula. Tá? Então, se vocês tiverem alguma pergunta sobre o curso, ou o que vocês vão aprender até o fim, porque hoje foi a nossa primeira aula, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida do que a gente vai aprender ao decorrer do nosso curso, até o fim, até a última aula, sinta-se à vontade aí para me perguntar aí no chat, beleza? Porque
O foco aqui é que vocês saiam da aula de hoje sem dúvida nenhuma, tá? E aí eu faço a mesma pergunta que eu fiz anteriormente. Até esse último tópico aqui, alguma pergunta, alguma dúvida? Todo mundo conseguiu entender? Quem não conseguiu entender, a gente pode estar voltando um pouquinho aqui, tá, pessoal? A gente pode estar explicando. Por exemplo, lá na explicação sobre sistema operacional. Pô, não entendi muito sobre sistema operacional. A gente pode estar voltando aqui, tá? Então, quem tiver alguma pergunta, quem tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade aí para perguntar no chat, tá? A gente pode utilizar esse tempinho aí para a gente tirar dúvidas e responder perguntas. Deixar um dever de casa para vocês aí, tá, pessoal? Que a gente vai utilizar na próxima aula. Porque nem todo mundo tem esse aplicativo instalado no computador ou no celular, tá? Eu recomendo instalar no celular, que é o Kahoot. Eu não sei se você já ouviu falar sobre o Kahoot. Vocês já utilizaram o Kahoot? Na semana que vem, nós vamos utilizar o Kahoot para a gente ter uma interação melhor com os tópicos que a gente vai falar na aula, tá? Então, nós já vou adiantar vocês aí para instalar no celular, de preferência no celular, o Kahoot, beleza? Vou colocar o nome dele aí para vocês no chat, para vocês instalarem no celular. E aí que no computador eu coloquei para vocês o link do Kahoot, tá? Que é o Kahoot Play. Ele é um quiz, tá? Um quiz é um joguinho de perguntas e respostas. Eu vou fazer algumas respostas através do Kahoot e aí vocês vão responder aí de casa, através do celular ou através do computador. E a pontuação ela vai ser gerada pelo próprio site, tá? Então, a gente vai ter aí uma interação melhor e teremos aí primeiro, segundo e terceiro colocado na próxima aula, né? Que o Kahoot ele dá uma premiação para cada resposta correta e no tempo que você responde também, tá? Então, repetindo aí, dever de casa. Vocês instalarem o Kahoot no celular, beleza? É só procurar por esse nome que eu coloquei ali, ó. Esse daí é o site do Kahoot. Mas o nome do aplicativo é esse nome do meio. Então vocês vão pesquisar ou na loja da Apple ou na loja do Android, somente Kahoot, tá? Ou na Apple Store ou no Google Play. Kahoot. Aí instalem, pessoal, que semana que vem nós vamos utilizar, beleza? Eu vou preparar o conteúdo que a gente vai assistir e aí nós vamos utilizá-lo na aula.
Alguém conseguiu baixar aí, pessoal, no celular? Aplicativo gratuito, tá? Não é pago, não. Quem estiver utilizando o Android, pode baixar gratuitamente lá na Play Store, tá? Se por acaso alguém instalou, coloca como aluno, tá, Kelly? Coloca como aluno. Que aí na semana que vem, vocês vão estar respondendo o quiz que eu vou criar. E aí vai ser gerado um código, e aí esse código vocês vão colocar no aplicativo de vocês. Aquela instalou, pessoal? Mais alguém instalou o Kahoot? Se sim, só dá um ok aí, tá? Ou instalei, sim, achei. Ou, professor, tô com dúvida, não achei o aplicativo, não apareceu aqui. Recomendo aí a vocês instalarem um Kahoot. Semana que vem nós vamos utilizá-lo. Perfeito. A Kelly já baixou, já instalou também, né? E como ela já clicou na conta de aluno, ela já criou, né? Então tá ok. O Paulo também já deu o ok. Também tá com o Kahoot aí no celular. Show de bola. A Grace está baixando, perfeito. Pessoal, eu vou ir encerrando a nossa primeira aula. Eu vou encerrar a aula 1. Eu vou deixar aqui, como esse vídeo ele vai ficar armazenado aqui no nosso canal, vocês podem depois adiantar o vídeo para ver. Vocês conseguem ver o chat, vocês têm acesso ao chat, né, da nossa live. Esse site aí, ele é o site dos professores onde vocês podem tirar dúvida. Então, se por acaso vocês precisarem de alguma ajuda, tá? Vocês podem estar mandando para esse e-mail aí, beleza? Que aí eu posso estar respondendo vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, porque a nossa próxima aula agora é na segunda-feira, beleza? Segunda-feira, dia 4 de março.
e no mesmo horário. Vou mandar um invite para vocês via e-mail também, tá? Então, qualquer dúvida é só vocês mandarem para esse e-mail que eu deixei no chat, beleza? Sim, é assim mesmo, Kelly. Como hoje a gente não está utilizando o Kahoot, na semana que vem eu vou dar o código para vocês, tá? Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Na semana que vem, quando eu colocar o código aqui, vocês vão inserir no celular de vocês, no computador, por onde vocês baixaram. Mas tá certo, é isso. O aplicativo é esse aí mesmo. A semana que vem, quando eu pedir para vocês entrarem no Kahoot, é só vocês abrirem o aplicativo, eu deixo o código na tela, vocês digitam e aí a gente interage através desse quiz de perguntas e respostas, tá? Eu vou dar um spoiler já sobre na próxima aula, que a nossa próxima aula ela vai ser sobre lógica, tá? Raciocínio lógico. O raciocínio lógico ele vai ser muito importante, tá? Para a gente estar seguindo aí nas matérias próximas, posteriores, né? As matérias seguintes. Então, a lógica vai ser aplicada na nossa próxima aula da segunda-feira. Tá? Então, já deixo aí um spoiler para vocês. E, repetindo, qualquer dúvida, me coloca à disposição nesse site que está aí, ó, no chat. Beleza? Vocês podem mandar perguntas por aí que eu dou o retorno o mais rápido possível. Pessoal, muito obrigado pela participação na nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo tempo que vocês tiveram aí para assistir. Obrigado pela interação no chat, tá? Tô ansioso para nossa aula 2 e aguardo vocês na próxima aula, tá bom? E parabéns aí aos participantes e parabéns aí ao pessoal que interagiu legal com a aula, beleza? Semana que vem nós estamos de volta. Valeu, Paulo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Kelly. Tchau, tchau, Grace. A Grace tá indo? Deixa eu ver se não tá. Tá também. Então, tchau, tchau, Grace. Valeu, Paulo. Tchau, tchau, Kelly. Pessoal, até a próxima aula.